Olá pessoal, dando continuidade ao conteúdo, do curso de Morfologia Vegetal Aplicada à Sistemática e Ensino de Botânica, nós iremos tratar agora da morfologia da semente, tá? Então é importante que a gente faça uma definição de semente, levando em consideração mais aspecto morfológico, tá? Onde que nós podemos definir semente é o óvulo desenvolvido após a fecundação, tá? Contendo um embrião ou reserva nutritiva, porque nem todos os embriões vão ter essa reserva nutritiva e podem estar protegidos pelo tegumento, que também nem todas as sementes vão ter esse tegumento, tá? Mas uma definição geral seria essa: é o óvulo desenvolvido após a fecundação, contendo o embrião e ou reserva nutritiva, podendo estar protegido pelo tegumento, tá? Então, as partes da semente, tá, pessoal? Nós vamos ter o tegumento, que também é chamado de casca, tá? Que é essa parte aqui, a casca da semente, o tegumento. Esse tegumento ele vai estar dividido em duas partes. A parte mais externa é a testa e a parte mais interna, a parte interna da casca, que fica em contato com o endosperma, é o tegma, tá? Então, o tegumento ou casca da semente, ela tem essas duas constituições. A parte de massa da semente, aquela parte geralmente que a gente usa na alimentação, é chamado de amêndoa, tá? E essa amêndoa, ela vai ter que ter duas estruturas dentro dela, né? Uma é o embrião, tá? O embrião. E esse embrião, ele vai ser dividido em radícula, que vai dar origem à raiz, como o próprio nome diz, né? Caulículo, que vai dar origem ao caule. A gêmula, ela vai ter duas gêmulas, uma apical, né, apical do caule e um apical da raiz, que vai dar origem à região meristemática, responsável pelo crescimento da planta em altura e o crescimento da raiz em profundidade. E os cotilédones, que são onde estão as estruturas de reserva, tá? Essa reserva ela pode ser constituída de albume, endosperma, perisperma, pode ser o albume, o endosperma ou o perisperma, tá? São os tipos de reserva que nós vamos ter nesse embrião, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, tá? Então, quando eu olho com a semente, eu vou fazer essa leitura dela morfologicamente, tá? A casca, o tegumento, a testa, o tegumento é dividido em testa, que é a parte mais externa, a parte mais interna é o tegma. Nós vamos ter a amêndoa, que é onde eu vou encontrar, né, a semente eu vou encontrar o embrião e a reserva. O embrião é dividido em radícula, caulículo, gêmulas e os cotilédones. E aí a gente vai ter esses tipos de reserva aqui: albume, endosperma e perisperma, que a gente vai detalhar um pouco mais ao decorrer da aula. Só para vocês verem assim, pessoal, que eu tô fazendo mais uma aula curta em forma de revisão, porque estou partindo do pressuposto que vocês já assistiram essa aula e estou fazendo essas aulas mais para a gente retomar, para que nas aulas presenciais vocês estarem com esse conhecimento já retomados, né, para que a gente possa aprofundar mais esses conteúdos durante as aulas práticas, tá? A quantidade de cotilédone também tem um peso taxonômico. Geralmente as magniopsidas, né, as eudicotiledôneas, elas vão ter dois cotilédones, tá? Ó, um, dois. Aqui está o embrião, tá vendo? Ó? A radícula, essa parte aqui, o caulículo, e aqui a região da gêmula, né, onde vai ter vai formar o meristema aqui entre esses dois primórdios foliares que vão formar o meristema apical, e aqui na região extrema da radícula, onde vai formar o meristema apical da raiz, tá? Então aqui nós temos a semente, é o embrião da planta, né? Aqui está o tegumento, a parte mais externa a testa, a parte mais interna o tegma. E as liliopsidas, que são as monocotiledôneas, né? Elas vão ter uma característica um pouco diferente. Ela vai ter esse albume, tá? Que é uma estrutura também de reserva. Aí aqui é o cotilédone, essa massinha branca, aquela massinha branca é o cotilédone. E observe que o embrião está encrostado dentro desse cotilédone. Por isso que é difícil de ver o embrião do milho. Quando a gente abre um feijão, logo a gente abre ele, a gente consegue ver bem facilmente o embrião. O embrião do milho, a gente vai fazer isso na aula prática, né, para ver o embrião, localizar o embrião da semente. A gente vai usar o feijão e o milho na nossa aula prática. Aí o pessoal fala, mas você sempre usa o feijão e milho. A gente usa porque eles são mais didáticos, são grandes, são sementes grandes,
e de fácil visualização, melhor do que usar sementes minúsculas, cujo com o embrião não é fácil visualizar. Então, se a gente está pensando em termos didáticos, é importante usar estruturas, né, que os nossos alunos vão conseguir visualizar com mais facilidade, tá? Aqui está o tegumento. Agora, uma coisa legal aqui, pessoal, desse tipo de semente é que, que na verdade o milho, ele não é, né? O grão de milho, ele não é uma semente. Na verdade, ele é um fruto. E a gente, no próximo slide eu vou explicar por quê, tá? Então, essa onde eu estou passando aqui, ó, é o tegumento, tá? E essa parte mais externa, que é aquela película, né? É o pericarpo do fruto. Porque ele é um fruto seco. Tá? Então, quando eu tiro aquela película, eu tiro junto o tegumento da semente. Tá? Eles são grudados. E aí, quando eu olho... Então, esse aqui é o embrião, tá? Ó, que tá aqui no meio é o embrião. Tá? Ó. Essa parte aqui é o embrião. Tá? Ó. Então, quando eu estou observando a semente do milho, a gente vai entender por que no próximo slide, por que ele é um fruto. Né? Ó, vamos passar aqui próximo para a gente ver. Quando ele é um fruto do tipo cariópse. Quando a gente for estudar frutos, a gente vai detalhar mais, né? Mas por que ele é uma cariópse? Porque quando eu olho aqui, ó, o pendão do milho é onde está a flor masculina, tá? Ó. E a espiga do milho é a flor feminina, tá? Ó. Então é muito comum, né? Aí o que a gente chama de cabelo do milho, né? Na verdade são os estiletes, tá? Ó. E aqui é uma inflorescência, e isso aqui, essa palha do milho, são as brácteas, tá? Ó. Então o milho não tem pétala nem sépala, ele tem bráctea. Ele não tem pétala, não tem sépala, mas ele tem bráctea. E aqui no meio está uma inflorescência do tipo espiga. Então, se você observar cada grãozinho desse de milho aqui, ó, cada estrutura dessa, está conectada a um estilete. Então, cada grãozinho de milho desse é uma flor, tá? Então, cada grãozinho desse aqui é um fruto, e é um fruto seco do tipo cariópse, aonde a casca da semente e o tegumento eles são grudados, não dá para separar. A gente só consegue ver essa separação se a gente fizer um corte no microscópio. Então, quando eu tiro o pericarpo da semente, que é um fruto seco, né, automaticamente eu estou tirando também o tegumento da semente, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro por que a gente não considera a semente do milho uma semente, mas sim um fruto, tá? E aí, dentro da agronomia, o pessoal chama de grãos, tá? Bom, aí algumas cicatrizes que ficam aqui na semente, é importante a gente destacar aqui, né? Então, primeiro que a gente vai ter aqui é a micrópila, esse aqui no feijão, nem todos, né? Mas algumas que a gente consegue identificar nas sementes. Por exemplo, aqui eu tenho a micrópila. O que é a micrópila, pessoal? Lembra que lá quando eu mostrei na aula anterior, no ápice do óvulo, onde o tubo polínico penetra, né? Ó, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? É onde o tubo polínico penetra, tá? Ó. Então, esse buraquinho que você vê lá no feijão, bem minúsculo aqui, mas meio prominente, era onde o tubo polínico penetrou. Tá, ó. O que é o hilo? Né? A cicatriz deixada pelo funículo da semente. Aqui era onde, né, ó, o embrião estava fixado, tá? Lá na parede do ovário. Esse ponto aqui, ó. E aqui é a ráfia. O que é essa ráfia? Tá lembrando? Aqui, ó, essa ráfia aqui, ó, esse prolongamento aqui, ó. Aqui, ó. Essa parece uma pequena rachadura que tem na semente. Observe que aqui ele é curvado, tá vendo? Ó? Ele é curvado. Tá vendo? Ó? Essa região aqui ela é curvada, tá? Ó. E como ela é curvada, também causa, né, um curvamento do embrião. Por isso que geralmente essas sementes elas são meio curvadas. E esse curvamento aqui causa, né, essa cicatriz aqui, ó, na semente, tá, ó, devido a esse curvamento do funículo, tá, ó. Tá vendo aqui o funículo, ó? Ele vai se curvando, e isso causa também curvamento na semente e causa como se fosse uma estria, né, nessa semente também. Então isso mostra que isso está uma relação, né, lá com a formação do embrião, né, do óvulo. E essa passagem pelo ovário lá, né, deixam algumas cicatrizes. E essas cicatrizes, ela é aqui, a micrópila, onde era o local de entrada do tubo polínico. Aqui o hilo é onde essa semente se fixa ao ovário, né, ó. E aqui é a ráfia, né, que é devido à curvatura, né, tipo uma segmentação que tem aqui, tipo uma estria, né, ó, que tem aqui, é devido a esse curvamento que tem, né, desse ovário, tá bom?
Bom, aí nós temos aqui, quanto ao número de tegumentos, né, que é a casca da semente, você vai ter semente bitegumentadas, quando ela tem os dois tegumentos, né, a testa e a tegma. O unitegumentada, quando ela só tem um dos dois, que é típico das gimnospermas. E a tegumentada, quando ela não tem nenhum dos tegumentos, não tem casca, né? Como é o caso aqui, por exemplo, da erva de passarinho, né? O enxerto, aquelas plantas que você olha no galho das plantas, parece que tem um galho diferente, né? Então essas sementes não tem tegumento, tá, pessoal? Ela não tem casca. Então automaticamente elas germinam muito rápido. Por isso que elas germinam muito rapidamente. Porque o tegumento, na verdade, ele é uma barreira para a proteção do embrião. Então, para a semente começar a germinar, a água tem que passar por esse tegumento, né? Então, tenta aquela coisa, o que precisa para uma semente germinar? Ela precisa de água e luz, né? Ou ausência da luz. Mas a semente a ativação do embrião só vai iniciar quando ele entumecer com água. Ele precisa estar entumecido com água para poder ativar esse embrião. Então, como essas sementes aqui não tem tegumento, então ela não tem essa barreira e rapidamente ela germina. A água entra com muita facilidade e já inicia a germinação. Essas sementes aqui tem uma característica também importante, que geralmente os passarinhos comem ela e ela produz um tipo de toxina que ela passa rapidamente pelo traço intestinal da ave, né? Ela não fica muito tempo no intestino dessa ave e para absorver açúcar, né, que fica em volta dessa semente. E só o fato dele passar pelo intestino dessa ave, ele já inicia um processo de germinação, tá? Então, a passagem pelo intestino dessas aves já estimula o processo de germinação. Ou a própria saliva da ave, né, ela pode botar na boca, ficar macerando esse fruto, chupar a seiva, e quando ele regurgita a semente, isso também já estimula o processo de germinação, tá? Aqui nós temos o arilo, né? O que é o arilo, né? Essa excrescência carnosa que fica em volta das sementes. Nem todas têm, mas a gente vai achar essa excrescência, né, no maracujá, que é o que a gente chama de polpa, né? Mas na verdade é o arilo que a gente está consumindo, tá? Ou aqui no caso da pitomba também, né? Ó, tá vendo? Ó? Essa excrescência que fica em volta da semente, essa polpa que fica em volta da semente, que é chamada de arilo. Tudo bem? Aí tem a carúncula, tá? Algumas plantas como a mamona, se a gente olhar aqui parece até um carrapato, né, pessoal? Isso aqui é a semente, aqui é a RAF, tá vendo? Ó, dá pra ver bem a RAF aqui no meio, dá pra ver a RAF aqui no meio, ó, por conta da curvatura lá do ovário ali, né? E essa excrescência aqui, ó, ela fica acima da micrópila. Em algumas plantas que é onde o tubo polínico entrou, tá? Ó, onde ele penetra, né, para poder fazer a fecundação. Então aqui, tá vendo? Ó, aqui é a carúncula. Nem todas têm, mas por exemplo na mamona é comum encontrarmos essa carúncula. Na família Euphorbiaceae é muito comum encontrarmos essa carúncula, tá bom? Então, quando a gente vai olhar então a parte desse embrião, pessoal, a gente vai observar aqui, ó, a gêmula ou plúmula, tá? Ó. A gema apical é onde tem as células meristemáticas. O que são essas células meristemáticas? São células que originam no embrião. Então, são as únicas células que surgem no embrião e vão acompanhar as plantas pro resto da vida dela, que estão localizadas aqui, ó, na plúmula, é onde tem essas dois primórdios foliar, e aqui no meio tem aquelas células meristemáticas, que são células totipotentes, né? Ou seja, células de origem embrionária que conseguem se diferenciar em qualquer outro tipo celular, que vão formar os diferentes tecidos da planta e que vão permitir o crescimento dessa planta em altura, tá? Então aqui nós vamos ter a plúmula, que é onde nós vamos encontrar o meristema apical, tá? Aí nós vamos ter a radícula, tá? Que é essa parte aqui, que é responsável, que é uma raiz rudimentar que vai formar as raízes. Nós temos os cotilédones, que são duas folhas, né, primórdios, que tem por função nutrir esse embrião nas primeiras fases de vida. E o caulículo, né, ó, o caulículo que vai formar o caule da planta. Tá? Então, nós olhando aqui, né, ó,
Isso aqui era a região da radícula que formou a raiz. Aqui é o caulículo, né, aqui do embrião, né, ó, que formou o caule. Aqui tá os dois primórdios foliares, tá vendo, ó, já desenvolvido. E aqui no meio dele nós temos a plúmula ou, né, a gêmula apical do caule, tá, ó. Então, observando aqui no embrião, a gente consegue ver isso aqui, né, ó, no desenvolvimento dele, conforme essas estruturas vão sendo desenvolvidas, né, ó, elas vão dando origem às estruturas que nós estamos destacando aqui. Então, radícula, né, ó, tá aqui bem pequenininha, ela vai crescendo, cria raiz. O caulículo aqui, ó, que vai formar o caule. As folhas cotiledonares, que vão nutrir esse embrião nas primeiras fases de vida, porque ela não tem folhas, não tem raízes, né, ainda. Então, ainda são muito primórdios, não consegue absorver água nem minerais, e as folhas não fazem fotossíntese ainda. E esses cotilédones nutrem até que essas raízes ficam desenvolvidas, e essas folhas também, para que possa absorver água, minerais e sintetizarem nas suas folhas os compostos orgânicos. Aí nós vamos pegar esse embrião, essa planta já aqui, né? A parte da planta já. E vamos, a partir do momento que ela germina, né? A gente vai ver que ela tem algumas partes. A gente classifica mediante a posição das folhas cotiledonares, tá? Ó. Então, acima das folhas cotiledonares, a gente tem o epicótilo. Abaixo das folhas cotiledonares, nós temos o hipicótilo, tá? Ó. Epicótilo e hipicótilo. É importante aqui, pessoal, que a definição de planta ela é muito discutida, tá? Dentro da biologia e da agronomia, dependendo da área de pesquisa. Mas eu estou trazendo só uma definição morfológica para a plântula, tá? Que seria o embrião já desenvolvido em consequência da germinação. Então, a partir do momento que o embrião já desenvolve e começa a formar uma estrutura, né, que ele germina, a gente já chama isso de plântula, tá? Então, aqui nós estamos chamando de plântula, tá? Porque são estruturas que aparecem logo após a germinação. A partir do momento que a planta... Aí tem outras definições fisiológicas, mas a gente está adotando mais um critério morfológico de definição. Quando eu olho aqui, então, para... Aqui seria uma dicotiledônia, que eu mostrei para vocês, né? Agora vamos olhar aqui uma monocotiledônia, né? Ó, uma dicotiledônia, não, eudicotiledônia. Não se usa mais dicotiledônia, tá, pessoal? Eudicotiledônia. O termo dicotiledônia já está em desuso, tá? Bom, então a gente olha aqui agora, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de coleóptila, né? Quando a gente vê a germinação do milho, observe aqui, ó, que aqui está saindo a coleóptila e aqui está saindo uma estrutura que é a radícula, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? E a radícula aqui. A coleóptila, se você prestar atenção quando o milho está germinando, ele fica tipo como se fosse um papel enroladinho e tem uma membrana que envolve, né, esse primórdio foliar. Então, esse primórdio foliar, tá, pessoal? Essa membrana que envolve esse primórdio foliar, que essa folhinha que está enrolada, é chamado de coleóptila, tá? E a gema está aí no meio. Aí nós vamos ter a coleocorrisa, tá? Que é essa folha, que é uma membrana também que envolve a radícula desse embrião, tá? Então, a coleóptila é uma membrana que envolve essa primeira folha enrolada. E nós vamos ter a coleocorrisa, que é uma membrana que envolve essa radícula, tá? Aí nós vamos ter o esqueleto, que é essa massinha branca aqui, ó, que é o cotilédone das monocotiledôneas. Tá? Então, a gente tem essa morfologia da plântula, né, das monocotiledôneas. Então, nós temos aqui a coleóptila, tá, que é essa folhinha enrolada, envolvida por uma membrana. A coleocorrisa, que é essa radícula envolvida por uma membrana. Nós temos o esqueleto, tá, que é essa massinha branca aqui, que envolve o embrião. O embrião fica dentro desse esqueleto. Aí nós vamos ver aqui que durante a germinação, pessoal, que é a germinação em si, né? Porque quando forma a semente, o embrião fica lá estático, né? Ele fica como se estivesse no estágio de senescência ou dormência, né? Então, para uma semente começar a germinar, a primeira coisa que ela precisa é retomar o processo de desenvolvimento do embrião para que ele possa desenvolver, formar uma plântula e depois essa plântula evoluir para o seu desenvolvimento e formar uma planta. Então, na primeira fase do desenvolvimento, para iniciar uma germinação, precisa de água, né? A água tem que chegar até esse embrião, essa semente tem que ser entumecida com água.
E algumas plantas vão precisar de luz e outras não, tá? Mas nessa fase inicial do embrião, como eu já disse, as raízes ainda não estão plenamente formadas, nem as folhas. As raízes não estão formadas a um certo ponto que elas consigam absorver água e minerais do solo. E as folhas também não estão plenamente formadas que elas consigam fazer fotossíntese. Então elas vão usar dessa reserva das folhas cotiledonares, as plantas que fazem reserva, para nutrir esse embrião, aqui essa plântula, nos primeiros, na fase inicial da germinação. E na segunda fase, tá, pessoal, essas plantas já começam que ela já usou toda essa reserva, ela já começa a desenvolver um parênquima clorofiliano, né, que é responsável por fotossíntese. Aí a planta já consegue fazer fotossíntese, absorver água e minerais e dar continuidade ao seu desenvolvimento, tá? Então, a gente vai ter essas fases da germinação. A fase inicial, onde o desenvolvimento ocorre pela nutrição das folhas cotiledonares, e o segundo momento pelo aparecimento dos parênquima clorofiliano e o desenvolvimento das funções da raiz, aonde a planta consegue absorver água, minerais e sintetizar seus alimentos, seus compostos orgânicos na folha. Nós vamos ter dois tipos de germinação, tá, pessoal? A primeira germinação é chamada hipógea, tá, pessoal? O que acontece na germinação hipógea, pessoal? Aqui está a semente, ela é entumecida com água, a radícula, né, ela perfura o tegumento. Quando esse embrião é ativado, ele começa a desenvolver, perfura o tegumento, assim como também a parte do caulículo, né? Perfura esse tegumento. E observe que nessa germinação, observe que o cotilédon ele vai ficar no subsolo, tá, ó? Ele não é elevado à superfície, tá, ó? Então aqui nós temos, né, ó, o cotilédon, a radícula sendo formada, né, a raiz sendo formada, o caulículo aqui. Observe que o caulículo ele é elevado acima da superfície, tá, ó? Ele é elevado acima da superfície. Então aqui eu tenho agora o epicótilo, que é o que está acima do cotilédon, e o hipicótilo, que é o que está abaixo do cotilédon, tá, ó? Mas observe que nesse tipo de germinação, o epicótilo é elevado acima da superfície e o hipicótilo fica abaixo da superfície juntamente com os cotilédones, tá, ó? Então isso caracteriza uma germinação do tipo hipógea. Então aqui uma figurinha, né, mostrando melhor. Aqui ó, tá o cotilédon, o lançamento da radícula, o epicótilo, né, sendo lançado à superfície, o hipicótilo, né, ficando no subsolo junto com os cotilédons, tá, ó. Então observe que os cotilédons neste caso não foram lançados acima da superfície, ele ficou no subsolo juntamente com o epicótilo, tá? Com hipocótilo, desculpa. Então, o milho é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai ocorrer o lançamento da folha primordial, né, da coleóptila para a superfície. A coleocorriza vai ser lançada em direção ao solo. Então, aqui está o esqueleto, né? E aqui, o que acontece aqui, ó? Essa parte fica dentro do solo e essa parte aqui em cima fica fica na superfície, tá? Então, a coleóptila é lançada à superfície e a coleocorriza junto com o cotilédon fica no subsolo. Também é uma germinação do tipo hipógea, porque os cotilédons não são lançados à superfície, tá? Agora nós temos uma germinação do tipo epígea, onde os cotilédons são elevados acima da superfície. Então, o que acontece, ó? A radícula é lançada, ela rompe primeiro o tegumento e ela se curva, e esse movimento de curvamento eleva o epicótilo, tá vendo, ó? Ela vai elevar, esse curvamento aqui, ó, ele vai causar o arqueamento, né, e o lançamento desses cotilédons acima da superfície, tá, ó. Então nós temos aqui o hipocótilo, acima das folhas cotiledonares, o epicótilo, as folhas cotiledonares e os primórdios foliares. Mas observem que aqui as folhas cotiledonares foram lançadas acima da superfície, tá? Isso diferencia os dois tipos de germinação. E aqui mostrando, né, o feijão germinando, tá, ó, o cotilédon sendo lançado para fora da superfície e o tegumento ao pouco se desprendendo, né, ó. Aqui nós já temos os cotilédons e as folhas cotiledonares já se abrindo, tá? Então aqui nós temos o hipocótilo e o epicótilo
acima da superfície. Aqui as folhas o epicótilo está aqui acima das folhas cotiledonares e aqui para baixo nós temos o epicótilo, o hipocótilo, desculpa, tá? As sementes, quanto à necessidade de luz para germinar, elas são classificadas como fotoblásticas positivas, quando elas precisam de luz, né, além de água, elas precisam de luz para sua germinação. Tem aquelas que são fotoblásticas negativas, que são aquelas que precisam de água, mas não precisam de luz para estimular a germinação. E tem aquelas que não são fotoblásticas, né, que não precisa, ela pode germinar tanto na presença de luz como na ausência de luz. A luz não é um fator determinante para a germinação dessas plantas, tá? Quanto à síndrome de dispersão, nós vamos observar que as plantas são classificadas como zoocóricas, tá? E antropocoria também, né? Que é quando o homem dispersa essa semente, né? Porque nós também somos um tipo de animais, mas quando ocorre por animais, né, no próprio ambiente natural, nós chamamos de zoocoria. Quando nós dispersamos essa semente, nós chamamos de antropocoria. Mas observe que a dispersão zoocórica, tá, pessoal, quando ela é feita por animais, as plantas são mais dispersas a longas distâncias, tá? Distâncias maiores. Por quê? Porque um animal se desloca a grandes distâncias, então ele distribui melhor essas plantas pelo ambiente. A autocoria é quando a própria planta, né, quando ocorre o rompimento do pericarpo aqui do fruto, né, quando ele se abre, né, por conta desse rompimento do pericarpo, as sementes são arremessadas a uma distância geralmente de 10 a 20 metros da planta mãe, tá? E geralmente essas plantas têm dispersão mais agrupada, tá, ó. E nós temos aqui a dispersão anemocórica, quando é dispersa pelo vento. E as sementes anemocóricas, elas vão ter essas alas ou essas plumas, né? E se ela vai ter uma maior distribuição, uma menor distribuição, vai depender se no momento que essa semente é lançada vai estar ventando ou não. Se estiver ventando, ela vai cair, vai ficar mais distante, né? Conforme esses pontinhos aqui. Se não está ventando, ela cai muito próximo da planta mãe, por isso que ela acaba tendo esses agrupamentos um pouco mais agrupados, tá? Então, só mostrando que essas sementes elas podem ser dispersas por animais, elas podem ser dispersas por autocoria e anemocoria. E isso você pode botar o seu aluno para observar, né? E observar o que tem nessas plantas, por exemplo, por que ela é zoocórica? Porque tem essas hastes aqui que grudam no pelo do animal, né? E ele dispersa essas sementes. Aqui tem polpa, uma polpa carnosa, né, adocicada, que atrai. O que aconteceu aqui? O fruto se rompeu, né? Por isso que elas são autocóricas. E aqui, olha, tem alas, tem plumas. Ele observar essas características de adaptação dos frutos, associar isso com a estratégia de dispersão. Você pode fazer isso durante suas aulas. Melhor do que você ficar falando isso e talvez não vou colocar ele, né? Então isso aí é uma forma de investigação. Você estimular o seu aluno a observar a estrutura e associar isso com a estratégia de dispersão, tá? Então aqui é só mostrando que a zoocoria, né, ela precisa de um agente dispersor. Então assim, o que pode atrair um dispersor? A polpa, a coloração, a produção de substâncias adocicadas, né, o aroma, né, a estratégia de aderência, né, então espinhos de aderência que tem no fruto, tudo isso são características de adaptação à dispersão zoocórica, né, a coloração, que nem aqui, ó, melão de São Caetano, né, ó, o fruto vermelho, o animal vê isso aqui vermelho e chama muita atenção, né, e esse aqui já é adocicado, né, ele acaba chamando a atenção e ele vai lá para comer. Aqui as piperáceas, né, que é a pimenta de macaco, né, alguns animais gostam dessa picância. Aqui tem uma frutinha também carnosa, que é o dióspero, que é da família do caqui, né? Aqui tem o picão, né, que ele tem esse espinho, e aqui tem um coquinho, né, que também tem o sabor adocicado e atrai esses dispersores. A anemocoria, né, são quando é disperso pelo vento, e a gente vai observar que estratégia de dispersão é quando as sementes são muito pequenininhas, como por exemplo semente de orquídeas, que são muito minúsculas e podem ser dispersadas por vento a longa distância, ou vão ter alas, né, como aqui a semente do ipê, né, aqui é o pau-terra, aqui é a qualha, o timbó também, né, ó, Pterodo pubensis, aqui é uma malpighiácea, tá vendo, ó?
com alas. Aqui é o dente de leão, tá vendo? Com plumas. Tá? Então, sempre vai ter alguma estratégia que vai permitir que o vento a transporte por mais distância. A autocoria, né, ó, o rompimento do pericarpo, tá, ó. Ou com esse rompimento a semente pode ficar disposta e caindo aos poucos, ou pode ser dispersa pelo próprio arremesso, né, a própria planta, quando ela abre esse pericarpo, ele pode ser arremessado. Isso aqui na mamona, né, não sei se você já viu, às vezes você está em algum lugar, escuta um estalo e de repente parece que alguém está com uma pedra, né? É isso aqui, por exemplo, né? Ó, então aqui é a leucena, o pessoal usa na alimentação de caprinos, mamona. Aqui o urucum, né? Que é feito corante. E aqui o pau-brasil, tá? Aí tem também o processo de geocarpia, quando as sementes são enterradas no próprio solo. É muito comum o pessoal pensar que o amendoim ele sai na raiz, mas não sai na raiz, tá, pessoal? O que que acontece? Aqui está a flor do amendoim. Ele tem um pedúnculo muito grande e muito fino, tá, ó, bem grande é o pedúnculo, tá vendo? E aí quando o fruto é fecundado, ele não se sustenta, né, e fica em contato com o solo. Aí começa a chover e a terra vai encobrindo esse amendoim, né, esses frutos. E as sementes ficam enterradas, né, junto com o fruto dentro do solo. Então quando aí você vai coletar o amendoim, tá todos os frutos enterrados. Aí dá a impressão que isso aqui formou da raiz, mas não é na raiz, tá? Ó. São as flores que tem um pedúnculo muito longo e ela não sustenta o peso do fruto e ele cai no solo conforme vai chovendo, ele vai sendo soterrado, tá? E como ele é soterrado, as sementes, se você não colher a tempo, as sementes ficam lá depositadas no solo, tá? A hidrocoria, né, quando é disperso, quando os frutos são um pouco densos e são dispersos pela água, como por exemplo a carnaúba, o tucum, né? E aí tem esses frutos aqui, muitas vezes pode contar com a ajuda de dispersão de alguns peixes, por exemplo. Tem vários estudos na Amazônia mostrando a relação, e no Pantanal, né, mostrando a relação de dispersão de alguns frutos por peixes. Eles comem esses frutos, né, como por exemplo o pintado, o pacu, né? Eles comem esses frutos e aí deslocam, né, pelo leito do rio ou nas matas alagadas, e quando eles defecam acabam dispersando essas sementes. Barocoria, quando é disperso por gravidade. Por exemplo, a castanha do Pará, ela chega até 30, 40 metros de altura. Tá, pessoal? Quem já viu, por exemplo, já presenciei, né? Esse tipo de dispersão da castanha, né? Isso aqui é uma bolota que pesa em torno de umas 500 gramas a 1 quilo. E aí, quando ela está madura, ela cai, né? E ocorre muitos acidentes lá de cair na cabeça de pessoas morrerem ou cair em cima do braço, quebrar clavícula, né? Por conta desses frutos que caem, né? Então ele cai por gravidade, né? Isso aqui é a planta do mangue, é uma coisa bem interessante nela, ó. Isso aqui é o fruto, né? E a semente está aqui dentro. Quem já foi no mangue, é muito comum. Se você prestar atenção nas plantas do mangue, ela tem essa... quando você olha para a planta do mangue, ela tem esse frutinho aqui, ó. Ela fica lá, tá, pessoal? Até desenvolver essa radícula. Ela inicia a germinação grudada no caule ainda da planta, tá? Por que ela faz isso, pessoal? Porque as águas do mangue, elas sofrem muita alteração de salinidade durante um dia, né? Num período tá água doce, aí depois a água no mar invade, essa água fica salgada. Isso pode interferir, né, na germinação dessa semente. Então essas plantas, ao longo do tempo, elas desenvolveram essa estratégia de adaptação de germinar no caule. Então quando ela germina, ela cai, isso aqui é como se fosse uma lança, né, ó, e ela já se fixa na lama ali daquele mangue, né? Muitas delas já caem fixa ali no mangue. Então ela já cai fixa, a raiz começa a desenvolver e a planta começa a crescer. Tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante para quem já foi em área de mangue. Quem já foi e não prestou atenção, na próxima vez que passar por lá, tente dar uma olhadinha nisso, tá? Isso aqui é só mostrando, tá, pessoal, um trabalho de pesquisa que eu orientei de iniciação científica. Esse trabalho está publicado agora na revista Ciência Florestal, onde a gente analisou a influência de palmeiras na dispersão de plantas. E nós analisamos isso olhando a chuva de semente, tá, ó. Então aqui nós colocamos esses coletores lá, deixamos lá por um ano e todo mês a gente vai lá ver o que caiu nele, tá vendo? Aí a gente separa folhas, galhos, flores e sementes, tá, ó. Aqui tá a Tamires, que está fazendo doutorado agora no INPA, e o Ronaldo, que foi na época o meu aluno PIBIC, que está fazendo mestrado agora ali na UFP, no mestrado de Biodiversidade e Conservação, tá?
E aí observem que, olha aqui que legal, pessoal. A gente olha essas sementes que caem ali, a gente pode ver que aqui é uma semente de amburana, né, ó. Tá vendo, ó? Ela é uma semente anemocórica, então chegou ali pelo vento, tá vendo, ó? Aqui é uma semente de ipê, também tem alas, também chegou pelo vento. E aqui uma semente de aquele algodão, né? Algodão bravo, né? Que é uma bichácea. E ela também são sementes anemocóricas que caíram aqui, tá, ó. Então a gente pode identificar, né, o que está chegando nessa área de sementes por meio desse tipo de pesquisa, tá? Só para mostrar aqui um pouquinho de possibilidade de explorar as estratégias de dispersão da semente em pesquisas. Então era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a abrir um pouco a mente, né? Revisar um pouco o conteúdo. E na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. Tudo bem? Até a próxima aula, então.